Bom dia a todos, bom dia aos irmãos. Estamos iniciando então agora nosso devocional nesta manhã de domingo, dia do Senhor. Vamos iniciar então orando ao nosso Deus, aqui no nosso canal da Igreja Presbiteriana em Itabaiana. Damos as boas-vindas a todos, que Deus venha abençoar a sua vida e também a sua família. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, no teu nome nós aqui estamos e na tua presença, buscando, ó Deus, adorá-lo, servi-lo, porque tu és santo e digno de toda honra, todo louvor e toda glória. Muito obrigado, ó Deus, por todas as bênçãos que o Senhor já nos concedeu neste dia, por estarmos agora, Deus, podendo estar na presença do Senhor, buscando a tua palavra, louvando o teu nome, como iremos fazer, e estudando a palavra do Senhor, para a edificação da tua igreja, para a edificação das nossas almas. Assim eu oro, Deus, agradecido no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então ler a palavra do Senhor, livro dos Salmos, introduzindo aqui a nossa devocional esta manhã. Vamos ler então, livro dos Salmos, palavra do nosso Deus. Salmo 100, é um hino de ações de graças, é um hino de ingresso, a presença do Senhor. Então, vamos fazer a leitura do Salmo 100, que diz: Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi ele que nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Que o Senhor abençoe a leitura da sua santa e bendita palavra. Vamos louvar ao nosso Deus neste momento, o louvor ao Senhor. E louvaremos, cantando um hino, bastante conhecido nosso, é um hino que diz, louvado seja o nosso Deus. É o hino 14 do nosso inário, Novo Cântico. Vamos cantar. Louvor. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo, deu-nos bênçãos por Jesus, Rei de verde. Ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, sim, conosco glória dai. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, exaltemos com fervor hoje, tributemos todos nós, sinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz, hoje, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para
sempre o exaltai. Cantem, louvem lá no céu, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. E pelo nosso Deus ser santo e santo, é necessário que nós, como crentes, como filhos dele, também sejamos santos. E nesse processo de santificação em que nos encontramos, é necessário, então, confessar o nosso pecado, é necessário, então, buscarmos no Senhor o arrependimento e o perdão pelos nossos pecados. E assim o fazemos, né, quando nós oramos ao Senhor, confessando o nosso pecado e buscando realmente fazer a sua vontade, que é obedecermos a sua palavra. Vamos orar, então, na oração de confissão ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, eu quero rogar ao Senhor, ó Pai, que tenha misericórdia de nós, que nos perdoe os pecados, que nos tire, ó Deus, de nós toda e qualquer impureza que não agrada a Ti, Senhor, quer seja ela por palavras, pensamentos ou ações. É o que eu te peço, ó Deus, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Vamos, irmãos, então, nesse momento, entoar mais um hino, né, de louvor ao nosso Deus. Desta feita, o hino de número 68, hino 68, que diz: Eu creio, Senhor, na divina promessa, vitória já tive nas lutas aqui, contudo é certo que a gente confessa, por isso, Senhor, eu preciso de Ti. A luz que me guia no escuro caminho, fulgura de cima do sol guiador. Contudo não posso segui-la sozinho, por isso eu preciso de Ti, meu Senhor. Bem sei que nas preces eu posso buscar-te, jamais dessa bênção na vida eu desfri. Contudo é possível que dela me afaste, por isso, Senhor, eu preciso de Ti. Mas ossos da terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza o que for, não valem a bênção do reino divino. Por isso eu preciso de Ti, meu Senhor. Amém.
Sim, meus irmãos, precisamos do Senhor. Sempre temos precisão do nosso Senhor, porque de fato Ele é aquele que nos supre, Ele é aquele que dispensa perdão, é aquele que usa de misericórdia, é aquele que nos assiste em todo o tempo. É um Deus providente, benigno, maravilhoso, e é um Deus que de fato tem feito maravilhas na vida do seu povo. Então, continuando assim, na presença do nosso Deus, após confessarmos os nossos pecados, dizermos e afirmarmos que cremos, sim, na divina promessa e que o Senhor está nos assistindo, de que o Senhor está conosco, e que o Senhor nos guia no escuro caminho, e que o Senhor está, de fato, a nos conduzir a nossa vida como um todo. Crendo assim, nós vamos dar continuidade à mensagem desta manhã, o estudo que teremos, lendo aquilo que está descrito, né, na nossa confissão de fé. O nosso capítulo 22 da confissão de fé vai tratar dos juramentos legais e dos votos ao Senhor. E nós vamos estudar sobre essa questão hoje, né, esse assunto importante, né, da doutrina sagrada, da doutrina bíblica, nós vamos estar estudando também. Então, das sessões que hoje temos para estudo, que vai da sessão 1, 2, 3, aqui da confissão de fé, ele diz o seguinte, que um juramento legal é uma parte do culto religioso no qual, em ocasiões próprias e solenemente, a pessoa jura invocando a Deus como testemunha do que assevera ou promete e para julgá-lo de acordo com a verdade ou a falsidade do que ela jura. O nome de Deus é o único pelo qual se deve jurar. Nome que deve ser usado com todo santo temor e reverência. Portanto, jurar falsa ou precipitadamente por este glorioso e tremendo nome, ou jurar por qualquer outra coisa, é pecaminoso e abominável. Contudo, em assuntos como em assunto de gravidade e importância, o juramento é autorizado pela palavra de Deus, tanto sobre o Novo quanto sobre o Velho Testamento. Portanto, o juramento legal, sendo imposto por autoridade legal, deve ser prestado com referência a tais assuntos. Todo aquele que fizer um juramento deve ponderar detidamente sobre a gravidade de um ato tão solene. E não deve afirmar nada, senão aquilo de que esteja plenamente persuadido a ser a verdade. Tampouco deve alguém obrigar-se por juramento a qualquer coisa, senão aquilo que é bom e justo, e por aquilo que está resolvido cumprir. Entretanto, é pecado recusar prestar juramento no tocante a qualquer coisa justa e boa, sendo imposto por autoridade legal. E ainda temos a quarta seção que diz: deve-se fazer-se o juramento no claro e comum sentido das palavras, sem equívoco ou reserva mental. Não pode obrigar a pecar, mas, sendo pronunciado com referência a qualquer coisa não pecaminosa, ele obriga ao cumprimento, mesmo com prejuízo de quem jura. Tampouco deve ser violado, ainda que feito por hereges ou infiéis. Então, isso é o que está descrito, meus irmãos, na nossa confissão de fé a respeito de juramentos e votos, no que refere aos 4 primeiras seções deste artigo, deste enunciado. Vamos, então, estudar a base bíblica, né, escriturística, para essas afirmações que foram feitas, né, pelos teólogos, né, de Westminster, e ali, acuradamente, estudando aguçadamente a palavra de Deus, chegaram a essas conclusões. Então, a pergunta que se faz é a seguinte, as indagações para a gente entender este assunto sobre juramentos legais e do voto. O cristão deve prestar juramento quando exigido pela autoridade legal? Os juramentos devem ser prestados mesmo a hereges infiéis? E os votos, a quem podem ser feitos? Precisam realmente ser feitos? Qual a diferença entre juramentos e votos?
Essas são questões sobre as quais muitos crentes não têm uma compreensão, né, bem clara e definida. Por isso, que nós vamos estudar hoje, né, e se pretende aqui no estudo desse assunto tornar mais compreensível o que a Bíblia apresenta, bem como o que a confissão de fé expõe acerca da significação, da legalidade e da seriedade dos juramentos legais e dos votos, ok? Então, vamos ver o que a palavra de Deus nos instrui com relação a isso. Quanto à afirmação que fizemos, que o juramento legal ele é uma parte do culto religioso, em que o crente, em ocasiões próprias e com toda a solenidade, chama a Deus, né, por testemunha do que assevera ou promete, e pelo juramento, ele então invoca a Deus a fim de ser julgado por ele, segundo a verdade ou falsidade do que jura, nós vamos ver como a palavra de Deus nos mostra essa verdade. Deuteronômio 10, abra sua Bíblia, lá em Deuteronômio 10, versículos 20. Deuteronômio 10, versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: ao Senhor Deus temerás, a Ele servirás, aí a Ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Então, vejam que já há uma orientação da palavra de Deus, de que devemos, pelo nome do Senhor, é que se deve jurar, certo? Mas outro texto é segundo livro de Crônicas, capítulo 6, 21 a 23. Segundo livro de Crônicas, capítulo 6, 21 a 23. Diz assim a palavra do Senhor: ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando parem neste lugar. Ouve do lugar da tua habitação dos céus, ouve e perdoa. Quando alguém pecar contra o seu próximo e lhe for exigido que jure, e ele vier a jurar diante do teu altar nesta casa, ouve tu, Deus, age e julga a teus servos, dando a paga ao perverso, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça e justificando ao justo, para lhes retribuires segundo a sua justiça. Então, vejam a orientação, né, da palavra de Deus, já naquela época do Velho Testamento, sobre a questão do juramento, né, do fazer juramento, que já era uma prática, né, daquele tempo. E vamos ver também em 2 Coríntios, uma passagem do Novo Testamento, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 23, de 2 aos Coríntios, que diz, 1:23, 2 aos Coríntios, diz assim, eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha de que, para vos poupar, não tornei ainda a Corinto. Então, Paulo, escrevendo essa carta aos Coríntios, toma a Deus por testemunha. Quando ele diz isso, né, ele está colocando uma questão de juramento ou de voto diante do Senhor, certo? De juramento. Então, aqui está, né, passagens bíblicas que nos mostram esta questão do juramento legal, né? É parte do culto religioso em que o crente, então, em ocasiões próprias e com toda solenidade, chama a Deus por testemunha do que assevera ou promete. Então, aí se entende o porquê, não é? Dessa afirmação baseada nesse texto de Paulo aqui aos Coríntios. Ele chamou Deus por testemunha. Esse é um juramento que ele faz, né? Faz parte do juramento legal. E quanto ao voto? Bom, o voto, meus irmãos, é
da mesma natureza que o juramento promissório. Deve ser feito com o mesmo cuidado religioso e cumprido com igual fidelidade. Da mesma maneira que se cumpre com fidelidade e deve se cumprir o juramento, também, da mesma maneira, deve se cumprir com fidelidade o juramento ou o voto que se faz, né? E aí nós temos vários textos bíblicos que nos mostram a razão de se votar, de fazer voto, né? E como se deve cumprir esses votos de maneira coerente, fiel, de acordo com a pessoa fez. Bom, há nas Escrituras, em Números 30, um capítulo a respeito acerca dos votos. Está bem assim mesmo escrito, acerca dos votos. Abra sua Bíblia lá em Números 30, e está dito o seguinte: que falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor ordenou. Quando um homem fizer voto ao Senhor, ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará sua palavra. Segundo tudo que prometeu, fará. Quando, porém, uma mulher fizer voto ao Senhor, ou se obrigar a alguma abstinência, estando em casa de seu pai, na sua mocidade, e seu pai, sabendo do voto e da abstinência a que ela se obrigou, calar-se para com ela. Calar-se para com ela, todos os seus votos serão válidos, e terá de observar toda a abstinência a que se obrigou. Mas, se o pai, no dia em que tal souber, o desaprovar, não será válido nenhum dos votos dela, nem lhe será preciso observar a abstinência a que se obrigou. O Senhor lhe perdoará, porque o pai dela a isso se opôs. Irmãos, estão entendendo? Ou seja, na proclamação de um voto por alguém, ele está aqui regulamentando essa questão do voto, né, no Antigo Testamento. Então, se uma pessoa faz voto, ela deve cumprir o seu voto. Mas se for um pai, se for um homem, é o líder, né, o cabeça, ele vai ter que cumprir o seu voto. Mas se for uma mulher, no caso uma filha, que fizer um voto a respeito de qualquer coisa, de abster-se de alguma coisa, e o pai souber e concordar com o voto, tudo bem, segue então que ela há de cumprir os seus votos. Mas se o pai, que é a autoridade no lar, né, sobre a família, desfizer, desaprovar, olha, não, eu não quero esse voto, eu não aceito esse tipo de voto, ela fica livre, ela não está obrigada a cumprir aquele voto. Então, a autoridade do pai, a palavra de Deus deixa claro aqui, né? É muito importante isso, é a autoridade do pai sobre uma filha, ou filha, no caso aqui, está usando a questão da filha. E, assim também como a autoridade do marido sobre a esposa, como vai ver na seguinte. Veja só. Porém, se ela se casar, a moça, né, se ela solteira, estava sob a autoridade do pai. Mas se ela se casar, ainda debaixo dos seus votos, ou sob os seus votos, ou dito e refletido dos seus lábios, com que a si mesma se obrigou, e seu marido, ouvindo calar-se para com ela no dia em que o ouvir, serão válidos os votos dela, e lhe será preciso observar a abstinência que se obrigou. Mas, se seu marido o desaprovar no dia em que o ouvir e anular o voto que estava sobre ela, como também o dito e refletido dos seus lábios, com que assim se obrigou, o Senhor lhe perdoará. No tocante ao voto da viúva ou da divorciada, tudo com que se obrigar lhe será válido. Porém, se fez voto na casa de seu marido, ou com juramento se obrigou a alguma abstinência, e seu marido soube, e se calou para com ela, e lhe não desaprovou, todos os votos dela serão válidos. E lhe será preciso observar toda a abstinência a que a si mesma se obrigou. Porém, se seu marido nos anulou no dia em que o soube, tudo quanto saiu dos lábios dela, quer dos seus votos,
quer da abstinência que a si mesma se obrigou, não será válido. Seu marido lhes anulou, e o Senhor perdoará ela. Todo voto e todo juramento com que ela se obrigou para afligir a sua alma, seu marido pode confirmar ou anular. Porém, se seu marido, dia após dia, se calar para com ela, então confirma todos os votos dela e tudo aquilo a que ela se obrigou. Portanto, se calou para com ela no dia em que eu soube. Porém, se lhe anular, depois de os ter ouvido, responderá pela obrigação dela. São estes os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés entre o marido e sua mulher, entre o pai e sua filha moça, se ela estiver em casa de seu pai. Então, vejam, irmãos, a orientação acerca de votos foi regulamentada nas Escrituras pelo próprio Deus através do seu servo Moisés, né? O Senhor ordenou a Moisés que registrasse essa orientação acerca dos votos. Vamos aos Salmos, então, vendo em outras passagens bíblicas, Salmo 61, versículos de 5 a 8, vamos ver como o salmista, né, tratava com relação à questão dos votos. Salmos 61, 5 a 8, diz assim, ó: Pois ouviste, ó Deus, os meus votos, e me deste a herança dos que temem o teu nome. Dias sobre dias acrescentas ao rei, duram os seus anos, gerações após gerações. Permaneça para sempre diante de Deus, concede-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem. Assim salmodiarei o teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Dia após dia os meus votos. Então, essa é, meus irmãos, a condição, né, que nós temos de realmente estar votando, né, aquilo que nós realmente temos para esta manhã. Vamos ainda ver o Salmo 66, 13 e 14, que diz assim: Entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te os meus votos, que proferiram os meus lábios, e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Oferecer-te-ei holocaustos de vítimas cevadas, com aroma de carneiros, e molarei novilhos com cabritos. Então, aqui está, né, o salmista também falando, né, sobre oferecer e pagar os seus votos na casa do Senhor, com holocausto, pagará os votos que fez. Então, isso era uma prática muito comum, realmente, né, no tempo do Antigo Testamento, de como era o procedimento dos irmãos naquela época. Vamos ainda ao Salmo 116, versículos 14, 18 e 19, que diz: Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, devera sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Quebraste as minhas cadeias. Então, aqui está, meus irmãos, mais uma orientação bíblica a respeito de juramentos e votos. E, por fim, sobre o voto, vamos ver Eclesiastes, capítulo 5, versículo de 4 a 7. Eclesiastes 5, versículo de 4 a 7, diz assim: Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência, porque razão se iraria a Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos. Porque, como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também, nas muitas palavras, tu, porém, teme a Deus. Teme a Deus. Então, aqui está, né, meus irmãos,
a questão do voto, do juramento que devemos fazer, se é legal, né? O que é o julgamento legal, o que é o voto. E vimos nas Escrituras exemplos de como se dava juramento, de como se dava os votos que se faziam. Pois então, quais são as atitudes que devem, então, envolver os juramentos e os votos? Quais são as atitudes que devem envolver os juramentos e os votos? A primeira delas está aqui, nesse último versículo que lemos, de Eclesiastes 5, versículo 7, quando ele diz no final que nós devemos temer a Deus. Então, a primeira atitude é essa: temor e reverência a Deus. Essa é a primeira atitude que devemos ter com relação ao nosso juramento e também aos nossos votos. E nós vamos abrir, então, lá em Deuteronômio 6, no versículo 13 de Deuteronômio 6, versículo 13, diz assim: O Senhor teu Deus temerás, a ele servirás e pelo seu nome jurarás. Olha só, pelo seu nome jurarás. Então, por isso que devemos fazer o juramento e voto com temor e reverência, porque é ao nome de Deus que nós juramos. Os Salmos, número 24, né, versículos 3 a 5, também assim registra: Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Então, é preciso entender que, com temor e reverência, devem ser feitos nosso juramento e nosso voto ao Senhor, né? Aquele que não jura dolosamente, é este que estará na presença do Senhor, ou seja, aquele que de fato tem temor e reverência ao Senhor. E por fim, ainda dentro desse ponto do temor e reverência que são envolvidos no juramento e votos que fazemos ao nosso Deus, vamos aí para Jeremias, né? Jeremias, capítulo 5, versículo de número 7 de Jeremias. Jeremias 5, 7. Diz assim, ó. Jeremias 5, versículo 7. Diz assim: Como vendo isto te perdoaria? Teus filhos me deixam a mim e juram pelos que não são deuses. Depois de eu os ter fartado, adulteraram em casa de meretrizes, se ajuntaram em bandos. Adulteraram e em casa de meretrizes se ajuntaram em bandos. Ou seja, o povo havia deixado de jurar pelo nome do Senhor para jurar por nome de deuses. Esse é um tipo de juramento falso, né? Juramento que não deveria jamais ser feito, nem deve ser feito por nenhum dos filhos de Deus. No entanto, houve uma época, está aqui, né, registrado no livro de Jeremias, que o povo acabou fazendo juramentos e juravam, deixavam de jurar por Deus, né, e juravam pelos que não são deuses. Então, essa era uma prática que houve na história do povo de Deus e que, infelizmente, era um pecado, né, que se praticava tanto em Jerusalém, né, quanto em Judá, naquele tempo, registrado aqui pelo profeta Jeremias. Um segundo aspecto que envolve, então, a atitude, né, que envolve o juramento e o voto, é a convicção quanto ao conteúdo. A convicção quanto ao conteúdo daquilo que está realmente sendo jurado ou votado. E aí nós vamos ver o texto de Gênesis 24, versículo 2. Gênesis 24, versículo 2. Diz assim: Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa. Versículo 3. Para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra,
que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito. E aí, versículo 9. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Então, vejam que, né, o juramento feito, né, tinha a convicção daquilo que iria ser feito. O conteúdo foi feito ali, ele jurou que o servo de Abraão não iria deixar, não iria permitir que o filho de Abraão se casasse com mulheres que não faziam parte do povo de Deus. Ou seja, já aqui uma preocupação, né, com o casamento misto. Não era uma coisa boa, nunca foi, né? Olha, mesmo nos tempos bíblicos havia isso, para o bem da linhagem, da descendência de Israel, da família de Abraão, o seu filho não deviam casar-se com filha dos cananeus. Por quê? Porque senão seria uma desgraça. A família não seria bem sucedida. Enfim, ia haver todas as consequências ruins para um casamento misto. Então, veja, já havia, naquele tempo, a preocupação com isto. Né? É um princípio bíblico, realmente, né? Que até hoje permanece. Eu sei que muita gente ignora, muita gente acha que é tolice, que é coisa do passado, mas a verdade é que é bênção do Senhor quando há um relacionamento sadio dentre o povo de Deus. Crentes meninas, jovens crentes que procuram rapazes crentes para se relacionarem, isso é importante para formarem famílias e assim perpetuar a bênção do Senhor na linhagem, do seu povo, espiritualmente falando. Isso é importantíssimo, irmãos. Sempre foi, é um princípio bíblico, e nós mantemos essa condição porque realmente é importante e necessária. Vamos então para Êxodo ainda, depois de Gênesis, né? Segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 20, versículo de número 7. Êxodo 20, versículo de número 7, diz assim: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Esse é o terceiro mandamento da lei moral de Deus e é um princípio que continua valendo, né? Não devemos tomar o nome de Deus em vão, então devemos ter cuidado, né? Convicção com aquilo que nós estamos dizendo, ou fazendo, ou jurando, ou pelo que estamos votando, né? O conteúdo do nosso voto. Porque se nós fizermos isso de maneira inadvertida, de maneira negligente, de maneira impensada, isso vai trazer consequências. Nós seremos culpados diante de Deus, né? Porque vamos tomar o nome de Deus sob juramento, e se aquilo que nós estivermos, por acaso, jurando ou votando, não estiver de acordo, né, com isso, você acaba criando com aquilo que Deus requer, né, de nós acabamos trazendo consequências sobre nós mesmos, né, culpa sobre nós mesmos. Então, é importante fazer isso, não tomar o nome de Deus em vão, ou seja, não fazer um juramento falso, nem usar o nome de Deus para jurar falsamente, né? Esdras, livro de Esdras, 10, versículo 5. Esdras 10, versículo 5. De Esdras. Ele vem antes ou depois de Neemias, né? Livro de Esdras. Antes de Neemias. Esdras, capítulo 10, versículo 5, diz assim, ó. Então Esdras se levantou e ajuramentou os principais sacerdotes, os levitas e todo Israel, de que fariam segundo esta palavra. E eles juraram. Então, Esdras mostrou aqui, registrou, né, que ele se levantou, juntou todos aqueles que eram sacerdotes, levitas, ou seja, a liderança de todo Israel, e todo Israel foram trazidos à presença de Esdras,
e as pessoas juraram que fariam tudo segundo a palavra do Senhor, segundo a palavra que Esdras havia falado. Então, ali eles assumiram, né, o compromisso de serem obedientes, de se orientarem pela palavra do Senhor trazida pelo seu servo, o Esdras, o escriba, o sacerdote Esdras. E Eclesiastes, voltando lá, Eclesiastes, mais uma vez, no capítulo 5, versículo de 4 a 6, de Eclesiastes, capítulo 5, versículos de 4 a 6, diz assim: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência, porque razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos. Então, vejam, meus irmãos, a seriedade, né, do juramento, do voto. Não faça, se eu fizer, não tarde em cumprir. E você não está obrigado a fazer. Então, não faça, porque se o fizer, vai ser requerido o cumprimento daquele voto. Isso é muito sério, né, e muito importante. E, por fim, dentro desse segundo ponto de atitudes que envolvem o juramento e o voto, primeiro, temor e reverência a Deus. Segundo, convicção quanto ao conteúdo que nós estamos vendo agora. E, para finalizar, vamos ver o que diz Ezequiel, no capítulo 17, versículo 16 a 20. Ezequiel, capítulo 17, versículo 16 a 20, de Ezequiel. Diz assim: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, no lugar em que habita o rei que o fez reinar, cujo juramento desprezou e cuja aliança violou, sim, junto dele, no meio da Babilônia, será morto. Faraó, Ezequiel 16 a 20. Então, vamos lá. Faraó, nem com grande exército, nem com numerosa companhia, o ajudará na guerra, levantando tranqueiras e edificando baluartes para destruir muitas vidas. Pois desprezou o juramento, violando a aliança feita com aperto de mão, e praticou todas estas coisas, por isso não escapará. Portanto, assim diz o Senhor Deus: tão certo como eu vivo, o meu juramento que desprezou e a minha aliança que violou, isto farei recair sobre a sua cabeça. Estenderei sobre ele a minha rede e ficará preso no meu laço. Levá-lo-ei à Babilônia e ali entrarei em juízo com ele por causa da rebeldia que praticou contra mim. Então, meus irmãos, vejam, né, o registro aqui em Ezequiel também é muito importante. Ou seja, em todos os momentos da história em que o povo violou um voto, um juramento feito ao Senhor, houve consequências. E ainda hoje haverá consequências na vida de todos aqueles que violarem o voto que fez, né, o juramento que fez. Tudo isso traz consequência. Por isso, devemos ter muito cuidado com o conteúdo e com a convicção daquilo que nós estamos fazendo e dizendo. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro diz respeito à sinceridade no cumprimento do voto ou do juramento, certo? E aí nós vamos ver a passagem do Salmo 15, no versículo de 1 a 4, Salmos número 15, versículos de 1 a 4, Salmos, diz assim, ó: quem, Senhor, habitará no seu tabernáculo? Quem há de morar no seu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade.
o que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. Então, quem procede assim, diz a palavra de Deus, é uma pessoa que vai habitar nos céus. Ou seja, a pessoa sincera no cumprimento do seu juramento. Ele não jura dolosamente, ele não jura falsamente, ele jura e traz assim, até mesmo ele sofre um dano para que haja o cumprimento daquilo que fez, que foi votado, que foi jurado. Então, não jura com dano próprio e não se retrata, ou seja, ele mantém a sua palavra, é sincero em cumprir o seu voto, o seu juramento. E Mateus 5, um outro texto bíblico é Mateus 5, versículos 33 a 37, do Evangelho de Mateus, que diz, Mateus 5, de 33 a 37. Mateus 5, 33 a 37, que diz assim. Mateus 5, 33 a 37. Também ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, nem por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Então, aqui está, né, já no Novo Testamento, essa orientação de que a sua palavra tem que ser sim, sim, não, não. Então, não faça juramento se você está com a vontade e a sinceridade para cumprir esse mandamento. Não assuma uma responsabilidade que você não pode cumprir, mas que seja honesto, que seja sincero. Aquilo que você diz, sim, sim, é sim, se não, não. Não fique tentando, né, de todas as formas, mudar essa condição que é preciso e necessário para o cumprimento do voto. A sinceridade no cumprimento. E, por fim, Tiago 5, versículo 12, né, dentro desse ponto sobre a sinceridade no cumprimento do voto, vamos abrir lá em Tiago, capítulo 5, versículo 12. Carta a Tiago, 5:12, que diz: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Então, Tiago mostra, né, de maneira muito clara, como é importante, né, você fazer esse juramento, ou não fazer juramento nem algum, porque quando fizer, o faça com certeza, convicção de conteúdo, como nós vimos, e com sinceridade no cumprimento desse dever, desse juramento, desse voto que você fez. E, por fim, nós temos que uma outra atitude que demonstra que deve ser envolvida, né, no juramento de votos é a liberdade. Eu quero ir com vocês lá para Deuteronômio, no capítulo 23, versículos 21 e 23. Deuteronômio 23, Deuteronômio, capítulo 21, capítulo 23, versículos de 21 a 23. Vamos lá. Deuteronômio 23, 21 a 23. Diz assim. Quando fizeres algum voto ao Senhor, teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado.
Porém, abstendo-te de fazer o voto, não haverá pecado em ti. Os que proferiram os teus lábios, isso guardarás e o farás, porque votaste livremente ao Senhor teu Deus, o que falaste com a tua boca, com a tua boca. Então, aqui está, meus irmãos, nós temos a liberdade para fazê-lo, mas se fizermos, também temos a liberdade para cumprir, porque assim não incorrerá juízo sobre nós. Se nós cumprirmos a palavra que falamos, cumprirmos aquilo que dissemos, certamente o Senhor há de nos abençoar. Mas se o contrário ocorrer também, o Senhor será justo e nos julgará se nós falharmos em cumprir a nossa palavra, aquilo que nós votamos, aquilo que nós juramos. Então, temos sim essa liberdade, mas Deus requerer, né, de fazer aquilo que você votou. Você tem a liberdade de não votar. Se não quiser, não vote. Não assuma esse compromisso, não assuma o juramento. Mas se o fizer, aí sim há de ser responsabilizado. Isso é para mim, é para você, é para todos nós, ok? E, por fim, Eclesiastes 5, versículo 5, para finalizarmos este tema tão importante, né, que é a questão do juramento e do voto. Vamos, então, para Eclesiastes, capítulo 5, versículo 5, que já foi lido, mas para reforçar, diz assim: melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Então, essa é a orientação da palavra de Deus. Se você não sente segurança, liberdade, sinceridade, convicção, temor e reverência a Deus para fazer um juramento e voto, não faça. É melhor não fazer do que fazer e não cumprir. Porque não cumprir vai trazer consequências nada boas, né, na vida daqueles que fizeram voto, que fizeram um compromisso, um juramento e não cumprem. Então, certamente, é por isso que tem muita gente que fez voto, que jurou, se comprometeu, dizendo que ia servir ao Senhor, dizendo que ia ser membro de uma igreja, ia assumir todas aquelas responsabilidades que compõem, né, a questão do juramento, do voto, e depois negligenciam, não continuam na presença do Senhor, desprezam as coisas de Deus, não fazem parte e não querem fazer parte, né, do compromisso que assumiram um dia. E aí vem as consequências, vem com certeza sobre todos esses que assim o fazem. Portanto, para a gente ir já para a conclusão, que não devemos ter o cuidado de não ferir a palavra de Deus, pois os juramentos devem ser prestados quando exigidos pela autoridade legal, né? Então, quando alguém pede um juramento, uma autoridade legal, e esse juramento não fere a palavra de Deus, deve ser feito, né? Aí nós temos um exemplo bíblico disso em Neemias, capítulo 5, voltando lá ao livro de Neemias, versículo 11 a 13, de Neemias, está assim descrito: restitui-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do vinho, do azeite que exigistes deles. Então responderam: restituir-lhes e nada lhe pediremos, faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo prometeram. Também sacudi o meu regaço e disse: assim o faça Deus, sacuda de sua casa e de seu trabalho todo homem que não cumprir esta promessa, seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu: amém. E louvaram o Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. Está aí o registro lá em Neemias, assim como também em Jeremias, no capítulo 4,
no versículo 2, que também está assim registrado. Vejamos. Jeremias 4, versículo 2. Jeremias 4, 2, que diz assim. Jeremias 4, versículo 2. Diz assim, ó. Se jurares pela vida do Senhor, em verdade, em juízo e em justiça, então nele serão benditas as nações e nele se glorificarão. Olha só que, não é maravilha. Se vocês orarem de maneira coerente pelo nome do Senhor, assumindo aquele juramento, o Senhor há de abençoar. E por fim, o voto, então, ele não deve ser feito a criatura alguma, mas somente a Deus. O voto só deve ser feito a Deus, não a criatura nenhuma, ok? Vamos então ver o que diz Gênesis, no capítulo 28, do versículo 20 a 22, do livro do Gênesis. Gênesis 28, versículos de 20 a 22, que diz assim. De 18, 20 a 22. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, e então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Esse foi o voto, né, feito por Jacó na ocasião, e ele fez esse voto a Deus, e para com Deus assumiu esse compromisso. E Salmos 50, no versículo 14, o Salmo 50 fala sobre a essência do culto a Deus, né? Salmo 50, que diz assim, ó. Salmos 50, 14. Oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Cumpre os teus votos para com o Altíssimo, ou seja, é a Deus que você deve jurar ou você deve votar. É ao nome dele e somente a Deus que deve ser feito o voto. E, por fim, o Salmo 76, no versículo 11. Salmos 76, no versículo 11, que diz: fazei votos e pagai-os ao Senhor, vosso Deus. Tragam presentes todos os que o rodeiam, àquele que deve ser temido. E assim concluímos, irmãos, a questão do juramento e dos votos que devemos dar ao nosso Deus. Fazer juramento e voto somente a Deus. É a Ele que devemos fazer. E quando fizermos, o façamos com segurança, o façamos com temor e reverência, com convicção daquilo que estamos fazendo, com sinceridade para cumprir e com liberdade. Isso não deve servir como um peso para nós, embora traga responsabilidades, mas deve ser prazeroso você poder jurar o nome do Senhor e cumprir esse juramento, esse voto que fez, e isso certamente vai trazer benefício para a sua alma, assim como trouxe no dia que nós assumimos publicamente a nossa fé em Cristo Jesus, e isso nos trouxe um benefício para a nossa alma, para a nossa vida como um todo, religiosamente falando, espiritualmente falando, e tem sido assim ao longo da história de toda a humanidade, ao longo da história do povo de Deus. Todas as vezes que fizermos voto e cumprirmos, conforme nós vimos nas Escrituras, isso vai trazer benefícios, bênçãos para a nossa vida. Então,
Que Deus assim nos abençoe, que Deus nos dê a alegria de estar a servi-lo sempre, em todo tempo e em todo momento. Oremos então ao Senhor, nosso Deus, e o agradeçamos por tão grande bênção que Ele tem colocado sobre nossas vidas. Ó Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, por este dia. Muito obrigado, ó Deus, por este estudo que tivemos a respeito dos juramentos e votos. Que o Senhor abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo, e que todos, ó Deus, possamos nos alegrar em ti. Ó Senhor, e cumprir também tudo que votamos e tudo que juramos diante do Senhor. Tenha misericórdia de nós e ajuda-nos, ó Deus, a cumprir tudo aquilo que prometemos, tudo aquilo que juramos ou votamos. É o que pedimos assim, no nome santo de Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém. Amém. Então, que Deus abençoe a todos, que nos assistem nesta manhã, neste dia, e que à noite estaremos de volta. Um forte abraço para todos.